Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Petra Talk. Muito bom ter você aqui, mais uma vez com meu grande amigo. Mais uma vez, estamos juntos e misturados. E, antes de mais nada, né? Senta o dedo Se aí. inscreve. Se Se inscreve nesse no canal aí. Deixa o like, né, pastor? É assim Isso que aí. fala, né? Ó. Deixa o like, se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo aí. Antes de mais nada, né? Compartilha esse vídeo aí para chegar à vida das pessoas, né? Para ser transformado. E hoje vai ser benção demais. Mais uma tarde. Tamo junto. Estamos hoje com um convidado super especial, servo de Deus, com uma caminhada linda, pastor Armando Martins. Muito bom receber você aqui, a casa é sua, fique à vontade. Ô, gente, um prazer estar aqui, Abraão e pastor Esli, né? Acertou. É Esli, não sei, não vou esquecer mais não. É um prazer estar aqui, né, participando com vocês nesse momento, né, tão importante, né, pra gente divulgar a palavra de Deus, a gente compartilhar histórias, né? Eu costumo dizer, eu sei que a gente está começando, mas eu costumo dizer que se tem um lugar que eu gosto de compartilhar histórias é na mesa. Na mesa. A gente senta, toma um café, bebe uma água, come um pãozinho de queijo, come um pedaço de bolo, e aí compartilha histórias. Disso a gente não esquece. O irmão vai esquecer a pregação que o pastor pregou tem 2 semanas, já nem lembra. Pergunta pro irmão lá da igreja lá, qual foi a mensagem que eu preguei? Não, agora pergunta pra ele, qual foi a última vez que a gente comeu churrasco? Pô, pastor, tem 2 meses, 3 dias, 3 horas. O preço do pão de alho, né? Faltou aquela maminha. Ele vai lembrar da comunhão. Aí vai lembrar da comunhão, né? É precioso demais, né? Atos baseia nisso, né? Atos está baseado, é o padrão inicial, né? Reuniam-se nas casas, trocavam pão, viviam em comunhão e Deus ia acrescentando a cada dia na sua igreja. Esse é o padrão. Um padrão forte. Não o reino é um reino de amigos, né? Amigos. E é interessante que você que está conosco está na mesa com a gente, né? É verdade. Esse modelo que tem crescido não é à toa, a gente realmente se sente parte da conversa ali. Mas para começar essa conversa, pastorzão, quem é o Armando? Onde nasceu? Conta um pouco do começo da sua história. Olha, o Armando é o Armando Martins, né? Esse ano completo 60 anos, Rapaz, em junho. Tá bem demais. Tô bem, né? Eu falo pra minha esposa que ela deu muita sorte ter casado comigo. E eu faço uma oração todo dia, Deus não deixa ela ficar viúva, né? Então, né, o Armando vai completar 60 anos, né? Sou filho de pais portugueses, fui criado dentro da igreja católica, fiz primeira comunhão, não fiz crisma porque meus pais na época não entendiam que é a primeira etapa, né, dentro da igreja católica é a crisma, né? Todo católico ele passa pela crisma e depois vai para a primeira comunhão. Mas eu fui batizado, né, na igreja católica, na igreja de Senhora de Fátima, lá no bairro de Fátima. Como português era um lugar de encontro. Isso no Rio mesmo? No Rio, ali no bairro de Fátima, ali perto do antiga sede do jornal Dia, né? Ali na rua do Riachuelo. Sim. E a igreja está lá ainda. E aí fiz primeira comunhão, depois da primeira comunhão comecei uma caminhada, mas como um bom católico me desviei também do catolicismo. Como um bom católico, né? Mas participava de grupos jovens católicos. Eu sempre fui muito envolvido, né? Você falou um pouquinho aqui ainda antes de a gente começar a gravação, que você tinha um amigo, né, na faculdade, que o cara chegou e era um cara bom, era um dominante. E eu sempre lembro que na escola eu sempre fui o cara mais falante, né? Então, na minha escola, eu estudei numa escola de direção de freiras católica, ali no Rio Comprido, né, uma escola que já não existe mais, ela fechou, né, porque o grupo que não tinha ela era o grupo dos capuchinhos, aí fechou e se tornou uma escola, não sei se municipal ou estadual hoje. E aí todo mês a gente tinha que ter uma leitura de livros. Rapaz, eu comprava, mas não lia nenhum livro, eu odiava ler livro, cara. Enrolava na resposta lá. Nada, aí o cara falava assim, rapaz, hoje é a prova oral, porque tinha prova oral. Eu lia, eu pegava o livro, olhava os capítulos, aí eu olhava as 2 últimas páginas e falava, cara, conta pra mim como é que é. Rapaz, eu fazia um discurso do livro, eu sempre tirei 10, cara. Gente. Eu era um enrolão nato, né? E aí, então, eu tive, né, nessa caminhada, começamos a caminhar, e aí, em 87, eu entrei na faculdade, né? Eu tenho formação acadêmica, eu sou professor de educação física.
Fui atleta durante um tempo, quando conhecia minha bonitona, minha linda esposa, que também está presente com a gente, Marlene Martins. Eu quero expressar aqui meu amor por ela. Vicente Martins. Love né? time. Que eu a amo muito, é uma pessoa muito preciosa para mim. E teve uma participação importantíssima na minha caminhada com Jesus. Legal. Porque ela era da igreja, estava afastada, mas era da igreja. E aí, assim que eu entrei na faculdade, a gente começou aquela caminhada, vida de faculdade maluca, né? Não tinha compromisso com ninguém, né? Aloprava mesmo na faculdade. E aí eu comecei a dar aula numa academia em Jacarepaguá. A Praça Seca tem um mistério comigo, né? Quem está me ouvindo, né? Hoje eu sou da Praça Seca e depois de quase 20 anos pastoreando a igreja, nós fomos morar na Praça Seca tem 6 meses. Praça Seca tem um mistério. Eu fui morar do lado quase do lugar onde eu dei aula que eu conheci ela. Oh. Quase do lado, assim, tem aqui, que agora é um DPO, ali é a DPO, que era uma academia, Aqua Baby, aí tem um prédio, eu moro do lado. Meu Deus. Eu olho para a entrada daquele lugar e foi ali que eu conheci ela, né? Nos conhecemos ali, e aí em 87 casamos, tivemos uma filha, a primeira Amanda. E você se converteu antes de casar? Ou... Não. Eu me converti depois, a história é essa, Amanda, a nossa primeira filha, nasce em 88, e ao longo do primeiro ano nós descobrimos que ela tinha uma enfermidade, que era uma disritmia nervosa, que a gente... Foi uma coisa assim muito dura, né? No primeiro momento ela desfaleceu por 2 vezes, a gente pensou que ela ia morrer. E aí ela começou a fazer os exames, aí fez um eletroencefalograma, que naquela época era difícil, mas aí eu trabalhava num plano de saúde, porque eu precisava sustentar a casa. E aí descobriu que ela tinha essa disritmia e começou a usar Gadernal, naquela época, líquido, né? E aí a gente aceitou isso, né? E eu aceitei, porque eu não tinha experiência com Jesus, e ela não, ela orando, família orando, a família dela é evangélica. Ela já tinha voltado já para... Mais ou menos. Tava no caminho, mas estava bem perto de Jesus. Eu que estava longe. Demais. E aí a gente estava num culto, eu fui buscar ela num culto lá, na igreja que ela estava frequentando. Naquele dia, Jesus marcou encontro com a minha esposa, com a minha filha e comigo, e eu não sabia. Porque naquele dia, Deus usou uma pastora que liberou uma palavra de oração e a minha filha foi curada naquele culto. Meu Deus. Glória a Deus. Foi curada. Glória a Deus. Curada. E aí eu fiz um voto para Deus: se o Senhor curou ela, eu vou te servir. Aí naquela semana nós fizemos, na época tinha um médico muito famoso chamado Carlos Bacelar, que ele era especialista em doenças neurológicas, tinha em vários lugares. A gente foi em Madureira, e aí fez o exame e não deu nada. Aí ali já mandou suspender o remédio já. E aí depois fez um segundo, fez um terceiro exame, porque eu trabalhava numa empresa que a gente tinha plano de saúde. E aí falou assim: olha, aqui pelo diagnóstico não tem nada, acabou o tratamento, vida normal que segue. E aí eu agora? Agora tem que cumprir, né? E agora? E agora, o que eu faço? Meu pai e mãe, como é que eu vou falar para eles? Só que minha irmã... E sua família é bem católica. Era, né? Minha mãe tinha uma imagem de Fátima gigante vinda de Portugal dentro de casa. Só que a minha irmã correu por fora e a gente não sabia que ela começou a frequentar uma igreja e aceitou Jesus e a gente não sabia. Porque ela tinha medo como é que os meus pais iam reagir e eu também. Na mesma época aconteceu. Na mesma época, ela foi para a igreja por causa da minha filha. Que ela foi pedir ajuda para Deus, porque nenhum outro ajudou. E aí quando chegamos lá, quando a gente estava nessa caminhada, aí ela chegou para mim um dia, me chamou, falei: irmão, eu queria te contar um negócio. Pô, não ri não, nem debocha, nem briga comigo, mas olha, eu tô na igreja. Eu debochei, fiz tudo que ela pediu para não fazer, eu fiz, debochei, ri, encanei. Falei: e meu pai e minha mãe, quando souberem, não conta não. Porque se eles souberem, vão ter dificuldade de aceitar e tal, não sei o quê. Tal. Aí ela falou assim: vamos comigo na igreja? Aí eu falei: tá, eu vou, eu tô devendo ir da igreja mesmo. Aí no dia 30 de abril de 1989, eu entrei na PIB de Irajá. Primeira Igreja Batista de Irajá, na rua Toropaço, 47. Pastor João Falcão Sobrinho. Eu entrei naquele dia, eu não sei o que ele pregou, mas naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. E nunca mais saí, nunca eu tive vontade, nunca passou na minha cabeça o desejo de me afastar de Jesus. Nunca, nesses anos todos. Nesses anos todos. Ele foi meu primeiro pastor, ele faleceu já tem uns 3 ou 4 anos, acho. Eu fui no culto fúnebre dele lá na igreja, que agora o nome da rua mudou, não é mais Toropaço, agora é a Rua Pastor
Falcão Sobrinho. Meu Deus. Mudou o nome da rua. Em homenagem a ele. Sim, sim. Né? A igreja está linda, está muito bonita, eu tenho uma paixão muito grande, eu tenho um amor por aquele lugar, eu tenho um respeito. Um dia desse passei lá, entrei na igreja, assisti um culto, chamei o tesoureiro e falei, cara, eu queria dar uma semente aqui, porque foi aqui que eu aceitei Jesus. O cara olhou para mim, mas a gente não faz isso aqui não. Eu falei, cara, pega um envelope lá, cara. Pega um envelope lá, pegou um envelope, pô, eu falei, agora entrega lá para a secretaria. Ele, cara, mas a gente não faz isso não, cara, mas faz isso, cara. Então toma, entrega. Uma oferta de gratidão, porque foi ali que Jesus me recebeu. E começamos ali a caminhada ali. Em 92, eu fui para a igreja, para o Projeto Vida Nova, em 1992. Vão fazer 33 anos que eu e a minha esposa e a minha família servimos a Deus nessa denominação. Há 33 anos servindo a mesma denominação. O senhor tem quantos filhos? Eu tenho duas filhas. Amanda, né, que é a mais velha, ela mora... Por isso que eu perguntei de Espírito Santo, que ela mora em Vila Velha. Ah, legal. Ela tem uma... Meu irmão mora Vila lá. Velha é ótimo. Em Vila Velha? Mora. Puxa, que lugar lindo. Nós, semana que vem, estamos indo para lá, passar uma semana. E aí ela tem uma farmácia de manipulação, ela é enfermeira e farmacêutica. Né? E aí, em 97, veio a Rafinha, que é fruto, o nome dela, Rafaela, não é um nome aleatório. A Rafaela, tem um nome fruto de uma experiência com Deus. Porque a minha esposa, em 95 para 96, descobriu que tinha hipertiroidismo, né? E ela não podia engravidar, né? E aí ela foi curada num culto, Meu Deus. na nossa igreja em Irajá. Pastor, nosso apóstolo liberou uma palavra, o apóstolo Ezequiel Teixeira. Se ele um dia ouvir, um beijo, meu apóstolo, te amo. E aí, ele liberou uma palavra naquele dia, ela estava no culto, eu falei, meu Deus, estou sentindo um calor, estou sentindo um negócio, estou sentindo um negócio, estou sentindo um negócio. E falei, minha filha, toma posse, você está curada, você está curada. E a gente começou a chorar ali, né? Aí beleza. Passado um mês, nós fomos para o retiro de casais. Dia 7 de setembro, em Muriqui. Ah, rapaz, a Rafaela foi fabricada lá. Foi fabricada lá, com certeza. Retiro de casal é uma benção. De casal, renova tudo, né? Foi fabricada lá naquele retiro. Eu tenho convicção. E o hipertiroidismo ficou pra lá. Ela fez os exames, aquele T1, T4, T3, T4. É isso aí. Você é médico, né? Sou. Então, T1, T3, T4. Né? Ela fez aqueles exames, não tinha nada mais. Tá tudo normal. Só que o médico falou, vamos esperar um tempo para desintoxicar, para não sei o que, para você engravidar. Só que ela chegou, doutor, eu tô grávida. Aí eu falei, como assim? Não sei o quê, que é preocupação médica, né? Normal. Eu falei, não, vamos avançar. 9 meses depois, nasceu a Rafa perfeita. Glória a Deus. E aí a gente voltou o nome de Rafa, porque é isso, aquele Deus que cura. Nosso Deus é um Deus que cura, então vai se chamar Rafaela. E aí a Rafaela... E a Rafa tá aqui, né? Quantas experiências. Rafaela tá aqui. Hoje a casa tá cheia aqui, né? Por trás das Tesouro, câmeras. menina bonita, inteligente, amorosa, preciosa, né? Companheira e que daqui a pouco vai casar. Ô, Glória. Ô, Glória. É. Os irmãos, O noivo tá aqui também. assistindo já estavam tudo anotando ali. E vai casar. Rasga o papel. Vai casar com o bonitão. Já falei pra ele que ele ainda tem que juntar 9.000 pontos, né? Já tem 5 só até agora. Corre atrás. Corre atrás. Que bênção, que bênção. Isso, né, só para finalizar esse grande movimento. E aí, em 97, a Rafaela nasce em maio. A gente estava lá e algumas pessoas foram lá na nossa casa para visitar, e a gente tinha uma câmera de vídeo, naquela época, aquelas câmeras grandes, que você botava fita de VHS para filmar. E aí, um cunhado de minha esposa, um cunhado meu, né, faleceu já na Covid, pastor Moisés. Ele foi lá visitar e ele lá liberou uma palavra impressionante. Ele falou assim, olha, eu tenho uma palavra para liberar para vocês. Quando vocês forem para Portugal, não esqueçam de nós. Eu comecei a rir, cara. Foi para Portugal? Ah, bom. Tudo bem. Tinha alguma ideia de ir para Portugal? Sem contexto algum ali, né? Nem contexto nenhum. Isso em maio. Quando chegou no final de junho, metade de junho, final de junho, meu pastor, apóstolo, me chamou uma reunião para um gabinete. Eu era líder dos diáconos da igreja de Irajá. Naquela época a igreja estava bombando, é a época que o projeto da Nova de Irajá estava gravando todos os CDs possíveis, fazendo
sucesso na mídia, o pastor Moisés Malafaia era o líder, né? Canções que marcaram o Brasil inteiro. E ele me chama para um gabinete, eu falei assim, rapaz, eu fiz alguma coisa, meu Deus, o que eu fiz? Suando frio já. Frio. Isso aí eu fui numa quinta-feira, aí quando eu entrei no gabinete, tá ele, o irmão dele falecido, o pastor Israel, e o pastor Moisés. Eu falei, meu Deus, 3? Santa Trindade Apostólica, dancei. Eu não só vou ser excluído, vou ser preso, sair daqui preso. Aí eu sentei e falei, meu Deus, o que eu fiz, cara? Não fiz nada. Daqui a pouco o apóstolo falou, Armando, eu vou falar aqui direto, ó. A igreja de Portugal está com problema. Eu sei que você tem nacionalidade portuguesa. Eu preciso que você vá assumir a igreja em Portugal. Eu fiquei Eles tinham E o uma senhor filial lá. e o senhor era diácono? Eu era diácono da igreja. Eu estava na primeira turma do seminário. A primeira turma do seminário nossa, que o seminário começou em 97. O primeiro semestre. Eu só tinha o primeiro semestre. Meu Deus. Aí eu falei para ele, pastor, mas é para ir? Não, eu estou precisando de você lá. Tá, o pastor de lá pediu, que não quer ficar mais, não sei o quê. Eu falei, mas pastor, eu não sou pastor. Não é problema não, cara, tu é um diácono, cara, tu tem experiência, não sei o quê. Isso era uma quinta-feira. Eu falei, tá bom, eu posso pensar? E pode. Quando é que eu tenho que dar a resposta? Domingo. Domingo quando? Não, domingo agora. Meu Deus. Mas pastor, hoje é quinta. Não, então até domingo. Não dorme, vai orar, cara. E aí eu peguei e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, falei, como é que eu vou falar para minha mulher de resguardo, né? Porque estava com 2 meses, de resguardo, que o pastor quer que a gente vá para Portugal. Ela vai me matar, já tinha cara. As duas. Já tinha as duas, já. Né? Isso foi em 97, a Rafa tinha acabado de nascer. Rapaz, cheguei em casa e mulher é um bicho curioso, né? Cheguei em casa, cara, não dei nem boa noite. Ela, o que aconteceu? Ela com a Rafaela no colo do animal. O que aconteceu? O que aconteceu, meu filho? Eu falei, senta aí. Ela falou, ai, meu Deus. Quando eu falei, senta aí, ela tinha uma cadeira do papai, que ela sentava para dar de mamar, né? Eu falei, aconteceu isso, e ela começou a chorar. Eu falei, tu lembra que o pastor Moisés falou pra gente? Rapaz, não tinha nem 2 meses que tinha falado isso. Aí ela entendeu, eu entendi. Eu falei, ela fez a minha pergunta, quando é que tu tem que dar a resposta? Domingo. Eu falei, nem vou para a igreja. Eu falei, não vou para a igreja. Eu não vou na igreja, não, porque não tem resposta. Não tem. Eu falo para vocês que eu não tive um chamado, assim, gerado no coração. Armando, Deus falou, Armando, vou te mandar para Portugal, com aquela voz solene do céu. Armando. Não aconteceu isso não, cara. E aí, no domingo de manhã eu fui, eu olhei para ele e falei assim, não, agora não tenho tempo não, de noite a gente conversa. O apóstolo, falei, pô, graças a Deus que eu vou adiar até, mas, sabe, foi muito complicado, muito difícil. E eu só tive uma palavra, falei, pastorzão, a gente chamava de apóstolo, era pastor, Deus falou com o senhor? Ele falou, totalmente. O senhor tem certeza? Tenho. Então eu vou. Se o senhor falou que Deus falou com o senhor, eu vou. E aí eu fiquei, eu falei assim, pede conta no seu trabalho, você vai ficar comigo 1 mês aqui, vai aprender uma parte administrativa, como é que funciona aqui, pedi conta no trabalho. Comecei a ficar lá trabalhando, dia 22 de agosto Relâmpago, né? Fui embora. Processo relâmpago. Foi 1 mês e meio. Você foi para onde, Portugal? Para a cidade de Espinho, que fica próximo do Porto. É 25 quilômetros do Porto. E aí nós fomos para lá. Quando eu cheguei lá, a igreja com muita dificuldade, muita luta. A igreja estava praticamente fechando, muitas dívidas. E aí a gente assumiu, eu não tinha experiência pastoral nenhuma. Meu Deus. Rapaz. Fora da minha família, sem ver minhas filhas, eu fui sozinho. Foi sozinho? Sozinho. Eles não foram porque elas estavam estudando. A mais velha estava estudando. Eu tinha que esperar acabar o semestre, né? E aí, quando acabou o semestre, em dezembro, né, que elas foram. Aí o que acontece? Dia 23 de agosto, o pastor que foi comigo, fez toda a tramitação, passou, porque a gente tem um esquema que quando o diácono ele vai assumir a igreja, ele recebe a autorização de pastor, então ele é um pastor autorizado. E aí, eu fui autorizado como pastor, fui ordenado depois, eu e ela, e aí começou. Isso dia 23 de agosto, eu comecei a pastorear a igreja. 23 de agosto. Na verdade, dia 30, porque 7 dias depois o pastor que foi comigo foi embora, eu com a chave da igreja, eu falei, e agora, o que eu faço, gente? Meu Deus do céu, que resposta. O que eu faço?
Eu só tinha pregado uma vez na igreja da sede. Uma mensagem eu só tinha pregado. Eu sentei, peguei a Bíblia. Falei, cara, eu tenho que... Senhor, não sei como é que nem faz... Eu não sei nem como é que faz isso. Eu não sei como é que faz isso. Aí eu não lembro qual foi o texto. Eu nem lembro. Deve ter sido uma tristeza. Os irmãos... Pô, mas também tinha pouca gente, então acho que não foi muita dor para os irmãos, não. E aí eu comecei. Eu preguei, não sei o que eu preguei e tal. Beleza, foi show de bola. Dia 15 de setembro. Naquela época não tinha WhatsApp, a gente tinha internet, era ruim. A gente fazia ligação pela Marconi, que era uma empresa da Portugal, né? Para fazer ligações internacionais, que era caríssimo, era por minuto, era um negócio assim absurdo de caro em 97. Eu estou em Portugal, dia 15 de setembro eu recebo um telefonema. Meu filho, tá tudo bem aí? Tá, olha, quer dizer, teu pai morreu. Meu pai morreu. Meu pai teve 3 AVCs e aí o quarto foi fulminante para ele. Eu não pude voltar, porque minha passagem era 6 meses, não podia voltar. Eu não fui no enterro do meu pai. Né? Minha esposa, com a Rafaela, com minha filha Amanda, com minha irmã, com minha mãe, elas tocaram tudo. Rapaz, foi Jesus que me sustentou naquele lugar, porque eu estava sem a mulher, sem os filhos. A cabeça já pensa logo em voltar. A igreja praticamente vazia, não tinha ninguém. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou gerenciar tudo isso? Eu não tenho condição, não, humanamente falando. E aí a família da minha mãe, em Portugal, eu peguei, então, consegui contato e fui conhecer a família da minha mãe. Fiquei uma semana lá para poder colocar os parafusos no lugar. E aí, em dezembro, quase 4 meses, 5 meses depois, é que chega as minhas filhas com a minha esposa, em 97, né? Perto do Natal. Meu Deus. Né? Perto do Natal. Presente de Natal. Foi um presente. Eu entendi que era o presente que disse, porque a passagem foi marcada para ela chegar antes do dia 16, que era o dia de casamento. Aniversário de casamento nosso é 16 de dezembro. E ela chegou antes, né? Chegou antes, 16 de dezembro. E aí foi uma festa, poxa. A minha vida, dali para frente, a gente começou uma caminhada. Deus foi nos ensinando. E como foi, pastor, assim, recentemente, né, só para contextualizar essa minha questão, recentemente nós recebemos um convite para também eu e Ju assumir um local no sul do Brasil, uma congregaçãozinha. E Deus direcionou que não era o tempo, que era tempo de ficar, né? Mas eu fiquei imaginando como seria, né? Também estava na mesma situação, primeiro período de seminário e tudo mais, mas como que foi, assim, gerenciar isso? Porque a gente entende que o ministério pastoral, ainda mais em contexto fora de igreja local, onde você não tem um suporte, é extremamente desafiador. É uma carga muito grande, demanda muitas coisas. Como foi para você lidar com isso nesses primeiros meses? Você falou sobre a experiência da pregação e tudo mais, mas vai muito além disso. Sim. Como ficou o teu coração nisso tudo? Sabe, Abraão, uma coisa que eu posso dizer para vocês, pastor, e para quem está nos ouvindo, é que eu acredito, e eu tenho isso bem consolidado, que os momentos de maior batalha que a gente passa na nossa vida, o Espírito Santo, que é o nosso prefeito e profundo amigo, não nos deixa sozinhos. Amém. Porque ele sabe que se a gente ficar sozinho, cara, a gente vai dar ruim. Eu tenho uma convicção 100% de dizer para vocês, estão aqui, todos estão na sala, estão ouvindo vocês aqui, que eu nunca conseguiria se não fosse a total direção de Deus na minha vida. Amém. Ele nos conduziu. Nós vimos Deus nos conduzindo em todas as etapas. Fora isso que eu compartilhei, ainda tinha a questão da documentação para ficar no país. Porque eu mesmo sendo filho de pai e mãe português, não era português. Eu me naturalizei depois. Naturalizei minhas filhas depois. Minha esposa não ia se naturalizar porque não tinha direito. Então, como conviver num país debaixo de tantos estigmas? Eu pude perceber claramente que a minha dependência veio totalmente do Espírito Santo. Amém. Eu entendo que a nossa caminhada com Cristo ela é feita por camadas. Por camadas de vida, né? Ela talvez a gente não compreenda, mas
Deus vai colocando camadas de experiência na nossa vida para que a gente possa aprender a conviver com algumas coisas. Eu aprendi uma coisa nesses dias, eu estava até falando, que quando você... Com licença, pastor. Aqui é um copo cheio, aqui é outro copo cheio. Aqui está cheio de diabo e aqui está cheio do Espírito Santo. Cheio do diabo, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, o diabo nunca vai poder encher o copo que já está cheio do Espírito Santo. Nunca vai conseguir fazer isso. O grande problema é que a gente vive uma geração que está vazia do Espírito Santo. E o diabo tem ocupado o lugar das pessoas, no coração das pessoas, na sua mente, no seu coração, nas suas vontades, nos seus desejos. Eu acredito muito numa coisa que eu vivi, que foi a pureza de coração. Eu estava com meu coração muito puro. Não que eu não esteja ele agora, mas sabe aquele salvo-conduto que Deus fala assim, cara, você está zerado. Você é um disco vazio, um HD vazio. Eu vou botar um programa você novo. E ele começou a nos dar passos. Faz assim, faz desse jeito, faz assim, faz assim, faz assim. Humanamente falando, não existe seminário teológico no mundo que te prepare para isso. Não existe. Não existe. Nós hoje, na denominação, não utilizamos nunca esse padrão mais. Eu fui um dos pioneiros. Ninguém fez comigo, ninguém fez com outros o que aconteceu comigo. Não é porque eles quiseram, porque não tinham experiência. Eu fui o primeiro pastor enviado dessa maneira. Então era tudo novo, desconhecido, não existia uma experiência de envio. E aí, depois a gente mudou o modelo passou a ser um outro modelo. Sim. Nunca mais se enviou alguém para assumir uma igreja debaixo de uma circunstância dessa. Porque isso é uma crueldade com qualquer ser humano. O importante é você ter que pegar alguém, ordenar ele e deixar ele na igreja sendo cuidado, tendo experiências, aprendendo. Amadurecendo. E depois você bota ele na frente de uma igreja, de um trabalho. Porque desenvolver ministério não é a mesma coisa que desenvolver igreja. Sim. Tem que ter. Não, ele foi um bom líder de jovem, mas ele pode ser um péssimo pastor. Isso. Ele pode não ter o chamado pastoral. Às vezes a gente costuma dizer que você tem um excelente diácono na igreja. Quando você sobe de posto, você mata o cara. Porque ele era bom naquilo que fazia. Só que a gente... Alinhamento por vocação, né? Exatamente. A gente, às vezes, quer ser melhor que o Espírito Santo. A gente quer ajudar as pessoas de um jeito que o Espírito Santo não manda. E hoje, pastor Esli, o senhor que está à frente do Ministério Pastoral, né? O Abraão não é pastor, né? Não. Então, ainda. O pastor o pastor Esli, ele recebe uma informação privilegiada que você não recebe. Ele sente coisas que você nunca vai sentir. Ele tem caminhos que você não entende. Quando a unção vier sobre a tua vida, você vai perceber, você vai entender, você vai saber o que Deus está preparando. Mas até lá, reconheça a unção que está sobre a vida da pessoa que cuida de você. Reconheça a unção. Eu falo muito isso, reconheça a unção que está sobre a tua vida. Eu falei isso para o meu apóstolo, que fez aniversário essa semana, mês passado. Falei, meu apóstolo, reconheça a unção que está sobre a sua vida. E eu respeito ela. E eu estou alinhado com o Senhor. Eu posso não concordar em algumas coisas que a gente Sim. mas eu reconheço a unção que está sobre a tua vida. E estou alinhado com ela. Então, no início, ele enxergou coisas que eu não conseguia enxergar, porque como é que pode? Parece que deu tudo errado. Um detalhe importante, que teve uma vez que Marlene ligou para mim, ela falou assim, meu filho, a Rafaela está aqui numa crise, uma doença terrível. Uma das fotos que ela tira para um documento, que é a Rafaela, cara, a Rafaela parecia que estava deformada, cara. Ela estava com uma crise alérgica, resfriada, não sei o que era. Eu falei, meu Deus, é minha filha, ela vai estar morrendo, cara. Está morrendo. E eu aqui, cara, se ela morrer... Nos primeiros meses, né? Se ela morrer, que ela teve problema de bronquite respiratório. Se ela morrer, que Deus... Nem eu vou me perdoar. Isso eu tendo que cuidar de outras vidas e tendo que se preocupar com a sua família também. Também. Meu Deus do céu. Eu falo para vocês que não existe, né? Como eu disse, uma instrução específica,
Mas tem um cuidado do Espírito Santo. Mas isso tudo, Abraão, só para refutar a tua pergunta, muitos projetos dão errado porque nós queremos fazer de maneira independente. Quando você está debaixo de uma missão, quando você vai enviado por uma igreja, quando você vai enviado pela direção do Espírito Santo na vida do teu pastor, Da meu irmão, comunidade. não dá errado. Não dá errado. É só você seguir a direção que o Espírito Santo deu para o teu pastor, para a tua liderança. Porque Deus jamais vai deixar a gente perdido. A experiência é uma coisa que nós vamos adquirir ao longo da vida. A experiência você vai adquirir ao longo da vida. Acertando, Sim. errando. Tem coisas que hoje eu não faria que eu fiz. Tem coisas que eu não fiz, eu gostaria de fazer. A experiência, ela é fruto de um acúmulo de informações. Não se preocupe com as experiências. Se preocupe em ser obediente. Amém. Se eu for obediente à proposta que Deus colocou, e se eu olho para a Bíblia, eu vou olhar Deus falando para Josué. Cara, substituir Moisés é muito difícil. Foi muito difícil. Impossível, é uma missão impossível. É impossível. Josué não fez o que Moisés fez. Uhum. Não fez. Nada. O que ele fez? Conduziu o povo. Bem feito. Assim, bem feito. Ele conduziu de maneira bem feita, né? Ele conduziu, mas Deus fala, cara, vai ser difícil. Mas medita, estuda, dependa de mim. Se você depender de mim, cara, você vai ouvir a minha voz. Eu vou te guiar no meio do deserto. Vou te guiar no meio da tempestade. Rapaz, falando em tempestade, numa das coisas que eu herdei lá na igreja, cara, falando agora, eu tenho vontade de chorar. Me lembrei agora, a gente riu muito já disso, né? Mas agora deu vontade de chorar, não sei porquê. Uma das coisas que a gente herdou uma dívida muito grande na igreja. Fiquei além de tudo isso, eu ainda tinha dívida em Portugal. Eu peguei um carro que tinha 25 prestações atrasadas. Meu Deus. Um Escort velho, ruim. Aí nós fizemos uma conferência, eu trouxe gente de fora, que a gente sempre foi ousado. Eu e minha mulher sempre fomos ousados. Maluca, nós somos malucos. Porque essa mulher é maluca. Os parafusos. Uma mulher que vai num parque de diversão, dá 36 voltas numa montanha russa e fala, eu quero mais. Não bate bem do juiz, cara. E aí a gente tava, e aí nós fomos. Quando acabou a conferência, eu entrei dentro do carro, quando eu virei o carro, falei, nhé. Cara, ela botou a Rafaela bebê dentro do carro, botou a Amanda dentro do carro e ela foi pro lado de fora empurrar o carro na chuva. O carro pegou ela, eu fiquei seco dentro do carro, porque eu estava dirigindo, porque ela não sabe dirigir. E ela ficou completamente molhada. Ela entrou rindo, falou, vamos embora, vamos para casa. Feliz da vida, cara. Eu olho isso hoje, como é que eu não vou agradar o coração dela, cara? A mulher que sempre esteve do meu lado. Eu não concordo com tudo que ela fala, às vezes nem ela concorda comigo, mas é o casamento, né? Como é que eu não vou ser bom para ela? Como é que eu não tenho prazer de abençoar? Porque eu posso ter o maior sucesso ministerial de toda a minha história, mas se eu fracassar com a minha mulher, fracassei com Jesus. E a gente hoje vê pessoas vivendo uma dicotomia ministerial. Aí eu sou muito bem sucedido no ministério, mas eu sou um fracasso na família. Minhas filhas são mulheres de Deus. A Rafaela está aqui, ela está servindo a Deus, está servindo naquilo que Deus deu como habilidade, como dom para ela. A minha outra filha, Deus está servindo, ela está servindo do jeito que Deus colocou para ela. Não estão perdidas. Seja Deus louvado por isso. Amém. Tinham tudo para odiar o evangelho, pelas lutas que nós passamos. De dizer, eu não quero ser crente porque o meu pai e minha mãe passam a ser... Irmãos, pastores, sabe, Abraão, ouvintes, teve um momento que nós, rapaz, tivemos que escolher quem quer comer dentro de casa. Meu Deus. Aí tem uma experiência incrível. Marlene, um dia a gente estava em casa. Isso lá em Portugal. Portugal. Falando, Deus, queria tanto comer um bacalhau. Cara, a gente só tinha
umas 2 ou 3 latas de leite, tinha um pão, tinha alguma coisa lá. Eu queria comer bacalhau, cara. Comecei a rir. Eu falei, tu tá doida? Não, eu quero comer bacalhau, cara. Deus vai fazer um negócio, Deus vai fazer um milagre. Cara, deu meia hora, o interfone tocou. Pastor! Fala, fulana. Eu posso falar que ela não está ouvindo? Você ouviu? Um beijo para ela, Rosinha. Eu estava no mercado, o Espírito Santo falou para mim assim, ó, leva bacalhau, porque a minha filha quer comer bacalhau, mas não leva bacalhau só não, leva tudo que o bacalhau merece ter. Meu Deus. E aí, mas ela chegou, foi cheia de compra. Cara, eu fiquei meia hora subindo e descendo com bolsa de compra. Glória a Deus. E ela dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, porque Deus ouviu ela, pediu bacalhau, cara. Uau. Aí a gente, naquele dia, pôde perceber como Deus amava a gente, cara. Como Deus amava a gente. E aí, muitas histórias, e quando a gente chegou de Portugal, nós deixamos tudo para trás. Tudo. Não trouxemos nada, só trouxemos roupa e os meus livros. E aí a gente conseguiu alugar uma casa que era um apartamento do sonho dela, lá em Jacarepaguá, na ilha, no Moneró. Só que tinha um detalhe, meu pastor. Nós dormimos no chão quase 3 meses porque a gente não tinha dinheiro para comprar nada. Nós viemos sem nada. Só tinha o dia da passagem e viemos embora. Aí a minha mãe deu uma televisão de 14 polegadas, botamos em cima de um caixote de banana, aquelas tubular, e começamos. Pá. E começamos. E as meninas arrumamos uns colchões, elas dormiam no chão. Recomeçando. Zero. Só a única coisa que tinha boa na casa do apartamento era o quê, filha? A cozinha e o fogão que tinha na cozinha que a gente alugou. A cozinha era o sonho que ela queria. Ela alugou a casa por causa da cozinha. Rapaz, daqui a pouco a minha irmã estava em Portugal, que ela foi para Portugal. Ela falou, mas o senhor voltou como pastor? Voltei. Mas o senhor continuou como pastor na igreja? Continuei, normal. E a igreja lá ficou? Ficou com outro pastor lá, que assumiu, sim. me substituiu, Sim. que é o pastor Fernando. Me substituiu. Minha irmã ficou com a gente 2 anos, e a minha mãe também. Ela foi, né? Minha mãe pôde caminhar com a gente como pastor, foi Que legal. muito, muito prazeroso para ela. Convertida. Que ela se converteu, minha mãe e meu pai se converteram antes de partir para o Senhor. Ela já partiu também, ele e ela, né? E aí, quando a gente voltou, minha irmã estava lá e falou, irmão, tem uma notícia boa para te dar. Eu falei, fala, irmã, todo o subsídio escolar que não saiu naquele ano de 2004, que o ano escolar na Europa começa em agosto, setembro, é diferente, né? Uhum. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Saiu o subsídio. Não deu muito não, mas deu 3.500 euros aqui, ó. Eu vou depositar e converte para você aí. Rapaz. Mobilioca. Toda. Jesus. Ela comprou o que ela queria. Uau. Comprou tudo que ela queria. Mas a televisão de 14 polegadas ficou. Continua. Ficou lá, né? Ficou lá. Não, mas escuta, ficou lá, só para passar a bola. Ficou lá. Aí eu tô chegando em casa, né? Porque não tinha como ir, eu ia de bicicleta para a igreja. O meu pastor chegava E a sua igreja era... Aí eu fiquei alocado na igreja do Tauá. Sim, sim. O meu pastor chegava de Pastor. Honda Civic. Pastor... Como é que é o pastor? Não era PIB. Não era Batista, PIB, não. Não, já era o projeto. Era pastor do projeto. Tá, seu projeto. Não, a PIB do Tauá, linda aquela igreja, eu conheço. Sim. E aí o meu pastor chegava de Honda Civic, eu chegava de bicicleta velha. O nego ficava rindo, cara, mas tudo bem. Né? Aí eu peguei a bicicleta, vim para casa almoçar. Quando tô chegando em casa, tá descendo um casal de diácono da igreja. Eu falei, e aí, o que vocês vieram fazer? Ah, não, a gente veio dar um abraço na pastora e tal, não sei o quê. Tá bom. Quando eu subi, cara, a gente ganhou aquelas televisão 29 polegadas, sempre Toshiba, que era a última Tela plana. Não, aquelas tubular, cara, que elas pesavam 70 quilos, cara. Cara, 29 era um luxo. Na época. Ninguém tinha. Nós estamos falando coisa de 5, né? Não, 2004. 2004. A gente ganhou. Quando eu cheguei lá, eu vi aquela televisão, cara, eu ajoelhei, comecei a chorar. Falei, Deus, ouviu a nossa oração. Caraca. Desculpa falar caraca, cara. Assim, é um negócio... Caraca de carioca, hein? Aí, cara, a gente naquele ano, a gente assistiu a televisão pela primeira vez depois que a gente voltado com dignidade, cara. Mas a gente nunca reclamou. Amém. Nunca reclamou. Eu ia lhe perguntar isso, assim, quanto tempo foi lá em Portugal? 7 anos. 7 anos.
Em algum momento dessa caminhada lá, você pensou em desistir? Mas em 100 voltar? vezes. que eu parei de contar. Parei de contar. Né? Por que você tem vontade de desistir? Não é porque você não vê a promessa de Deus não se cumprir. Não. A minha vontade de desistir não era porque eu não estava vendo Deus agir. Rapaz, vocês não têm noção, não dá para compartilhar no podcast a perseguição que nós sofremos lá. Eu e a minha família. E a igreja, né? Nós fomos muito perseguidos. Teve um momento que a gente mudou de endereço, cara. Pô, gente... E lá ralando, eu ralei muito. Lá era fechado para o evangelho? Portugal é o seguinte. Você tem 3 grandes macro-regiões. Na verdade, são 4 macro-regiões. Você tem o sul, que é a parte de praia, que é o Algarve. Você tem a parte de Lisboa. Tem a outra, que é a parte de Coimbra, que é a parte estudantil, que tem até a Universidade de Coimbra, e tem a parte do Porto. A gente está na parte mais católica, na parte mais católica de Portugal. De Lisboa para baixo, o povo já é mais contemporâneo, aceitou bem. As maiores igrejas estão em Lisboa. Lá em cima, a igreja com 100 membros é uma igreja grande. Ainda é assim. Ainda é. Hoje, a maior parte das igrejas evangélicas em Portugal não tem mais culto domingo à noite. Meu Deus. É só de manhã. Ou sábado à noite. Né? Então, fez um processo de reversão. Irmãos, vocês imaginam quantas vezes nós íamos para a escola bíblica dominical, domingo, mantendo o padrão de 9, 10 horas da manhã, só tinha 5 pessoas. Eu, minha esposa, minhas 2 filhas e o tecladista, que eu passava para pegar ele. E a gente fazia classe entre a gente mesmo. A Rafaela com a Amanda na sala das crianças brincando, eu, Marlene e o menino lá, que a gente estava lá, estudando a Bíblia. Em vez de quando aparecia um, apareceu outro. Mas muito difícil. Né? E aí, então, quando a gente... Voltando a essa fala aqui, a questão não é, se perguntou de desistir, não é por aquilo que Deus está fazendo, que Deus fez sempre, nunca parou de agir. Amém. Mas a vontade de desistir é pela tua incapacidade humana de gerenciar questões. Você fala, cara, pô, não tenho condição disso aqui não, cara, eu tô cansado. É a luta contra a carne, né? Nós nunca tiramos férias. Nós nunca tiramos férias lá. Não tinha ninguém para substituir, não tinha ninguém para tocar. Né? Quando eu comecei a fazer um curso pela Comunidade Europeia, eu consegui juntar 3 meses de salário de ajuda de custo, que era 370 euros. E aqueles 3 meses eu consegui juntar para comprar passagem dela e da Rafaela para vir ao Brasil depois de quase 5 anos lá, que ela não via família. E aí, naquela semana que a gente comprou a passagem, foi o 11 de setembro. O aeroporto fechou. Meu pai. A passagem comprada. Né? Elas conseguiram embarcar, mas eu não consegui me despedir nem delas dentro do aeroporto, porque não podia. Meu Deus. Porque os aeroportos do mundo inteiro fecharam, naquela loucura. Né? Foi em 2001, né? Foi 2001, foi 11 de setembro de 2001, né? 2000. A gente estava em 97, já tinha 4 anos. E é aquela loucura, não se podia entrar, os voos todos eram checados várias vezes, né? Verificado e tal, e elas conseguiram embarcar. E aí vieram, ficaram aqui, voltaram renovadas, restauradas. Foi uma benção pra gente. Foi muito bom. Mas, sabe, Abraão, é isso que eu queria falar. Essa nossa incapacidade, que ainda é, porque, não sei se o pastor já passou por esse pensamento, de fazer a seguinte oração, que cada vez eu tenho orado menos isso assim. Senhor, se sou eu que estou atrapalhando o crescimento, me tira. Não sei se você é mais crente que eu, não deve ter feito essa oração nunca. Senhor, se sou eu que estou atrapalhando o crescimento da igreja, me tira. Deus nunca me tirou. Né? Mesmo eu tendo pedido. Por quê? Porque Deus vai trabalhando nas nossas incapacidades. Sim. Vai nos fortalecendo. Hoje, claro que a gente desfruta de umas condições um pouco melhores. Eu posso dar um conforto e desfrutar. Mas não caberia aqui eu falar sobre outros detalhes, né? Até mesmo porque não caberia mesmo, porque são coisas mais pessoais, de vida, né? Estava conversando com o pastor antes de começar aqui o programa, porque eu estou num processo migratório de trabalhar para voltar a ser integral.
Então, eu tô vivendo um processo que comecei na caminhada de dependência de Deus. E eu digo para vocês que estão aqui, estão ouvindo, rapaz, se eu te mostrar o meu saldo na conta, você vai até rir, fala, como é que tá sobrevivendo? Cara, o dinheiro. É papo assim de 15 reais mesmo, 15 reais, acho que tem na conta. Acho que numa conta tem R$1,20. Por quê? Porque a gente foi para Jocum e a gente precisava comprar umas coisas. Cara, o dinheiro que eu gastei era o dinheiro que eu tinha numa conta. Eu falei, Deus, obrigado, porque eu pude comprar o que tinha que comprar com o dinheiro que tinha. Então, só que o dinheiro não está faltando. Você sabe, o problema não é dinheiro. Deus é o dono de todas as coisas. O problema não é o dinheiro, não está faltando dinheiro. Eu estou fazendo tudo que tem que fazer, não está faltando dinheiro. Não deixei de fazer nada. Não tirei mão. Aí eu falei, meu filho, puxa, vamos tirar isso, vamos tirar. Não vamos tirar nada, não. Vamos manter tudo. O dia que Deus falar pra gente, tira, eu paro e tiro. Mas enquanto Deus não falar, vamos continuar. Deus vai suprir. Então, é isso. Não é... Essa caminhada missionária, ela te forjou nessa mentalidade também. Foge. As experiências, as camadas que você construiu lá atrás te sustentam hoje também, né? Com certeza, não tenho dúvida disso. A gente, agora não, mas existe um período missionário no Brasil que a gente romantizou muito. A gente trouxe um romantismo muito grande para o que é o chamado missionário. Eu acho que hoje isso tem voltado, tá? Até com alguns movimentos de... as redes sociais têm um papel muito importante nisso, na promoção. Só que a gente vê um romantismo com a questão do ir, né? Levantando o tênisinho, né? Levanta o tênis, né? Vou para as nações. Mas a gente vê que muitos daqueles que levantaram o tênis, citando um exemplo desse evento que foi o Descende, né? Mas a gente tava lá, inclusive, não são críticas. Eu não levantei meu tênis, que eu tava desde 10 horas da manhã com a mesma meia, já era 11 da noite e não tinha coragem de levantar o tênis. Mas a gente vê a minha geração voltando a fazer isso. Essa romantização que não é acompanhada de uma disponibilidade prática, né? Então, assim, a gente vê também alguns, de fato, falando, eu vou e realmente vai, mas a gente vê que essa moda da missão não é tão... não tem essa substância toda, entendeu? Então, não sei, eu acabei te interrompendo, mas você estava falando que na sua época tinha essa questão de uma romantização um pouco mais atrás aqui no Brasil. Sim. E o que a gente observa? Eu não vejo problema de você romantizar. Sim. Porque quando a gente começa a namorar alguém... É a paixão, né? A gente fica apaixonado. Sim. A minha esposa morava em Bangu e eu em Brás de Pina. Eu pegava aquele ônibus 9h18. Era 1h30, 1h40 para chegar lá. Quase foi às nações, né? Poxa. Eu falava Portugal já seria o outro lado de Portugal. Eu falava que era o Nova Desgosto, né? Cara, que rapaz, o bispão da cara, dá a volta, né? E aquilo vai. E aí, poxa, para ir era uma alegria para voltar. Meia-noite, que eu ficava até o último instante com ela. Que eu queria ficar com ela o tempo todo. Sim. E aí o último ônibus era tipo meia-noite. Aí ela ia comigo, pegava e voltava, eu chegava em casa, eu soltava, não tinha outro dinheiro de passagem, eu andando por dentro dos conjuntos, que hoje é o lugar mais perigoso do Brás de Pina, que é o Quitungo. Ali por dentro, não tinha problema naquela época. Chegava em casa apaixonado, rapaz. Quando você está apaixonado... Você não vê empecilho, né? A paixão não é o problema motivador, não. O problema é você ser apaixonado e estar preparado para viver essa paixão. Então, por exemplo... Então, ser inconsequente, né? Por exemplo, eu posso falar da escola? Com certeza. Então, a gente tem a escola hoje, né, a MAU, que hoje tem desenvolvido uma habilidade, e o Anderson, que é o diretor, fundador, ele está se preocupando com uma coisa que é muito importante. Não é só a instrução, mas também a prática da coisa. Sim, a realidade, né? A realidade, ó, cara, aqui, ó, não é assim não, cara. Esse aqui, ó, esse fim de semana nós fomos para Jocum. Eu vi. E lá de Santa Cruz. Nós fomos fazer um trabalho de braço mesmo, braçal. Porque eu também tenho uma formação, aí por causa disso eu me formei como eletricista, né? Então eu sou eletrotécnico, formado, credenciado, né, pelo CFT e tal. E aí, o que acontece? Nós fomos para lá com um grupo, rapaz, nós ralamos. Mas pensa numa turma que ralou. Mas se eu te mostrar a foto final do fechamento do trabalho, cara, tu vê o pessoal com cara de cansado.
mas todo mundo com alegria de ter servido naquele lugar de todo o coração. Então, quando você começa a ter a paixão aliada com a capacitação, que é uma coisa que, como professor de seminário, eu falo muito isso. Eu tenho muita dificuldade de aceitar, né, a ausência da capacitação acadêmica num pastor, num seminarista, em alguém que vai fazer um trabalho. A formação acadêmica, ela é importantíssima, porque ela vai te forjar como uma das camadas para isso. Ela não te muda, ela não te salva, ela não te tira das dificuldades, mas ela te ajuda. Outra coisa que eu falo quando eu escrevi uma monografia falando sobre isso, se capacite profissionalmente. O grande problema é que a gente tem visto muitos missionários que vão para o campo e eles não sabem fazer nada, cara. Não sabem bater um prego. Eles não sabem fazer nada. Se tudo der ruim, cara, cai na pista e vai trabalhar, cara. Sustenta, trabalho, levanta recurso. Tem um casal, amigos muito preciosos que estão em Portugal. Tiago e a Raíssa. Né? A Rafinha conhece bem eles. Tu sabe como é que é o nome daquele pastor que ele falou que produz conteúdo de mídia? Menotti, alguma coisa assim. É um garotão novo aí que ele ajuda pessoas a serem produtores de conteúdo digital para você sobreviver como missionário fora do seu país. E o Tiago foi fazer a escola Zion, lá em Portugal. Ele está na igreja Zion, lá de Portugal. E ele é jornalista, e ele está sobrevivendo como produtor de conteúdo. Não está chorando pitanga com ninguém. E hoje em dia as possibilidades são... O cara trabalha em qualquer lugar do mundo. A Rafaela hoje ela pode ir para qualquer lugar do mundo. O Anderson pode ir para qualquer lugar do mundo. Você, eu, nós podemos ir para... Isso aqui que está acontecendo não pode ser implantado em qualquer lugar do mundo? Pode. Isso é uma formação de recurso para você. O problema é que o que a gente percebe é que esse romantismo para o envio do missionário não vem acompanhado de um choque de realidade. Sim. Eu sou a favor disso. Falei, cara, olha, tu vai para um lugar que os caras estão matando. Que os caras esfolam a tua tripa, cara. Mas, ó, cara, nós vamos te dar as ferramentas para que você se prepare. Acabou. O cara vai capacitado. Eu conheci uma menina que ela fazia parte da Jocum, dos Estados Unidos, de uma base americana, e ela casou com um americano e tinha um chamado para servir na Rússia. Ela ficou 1 ano aprendendo russo para poder chegar lá e servir a Deus falando russo. Então isso é uma coisa que a gente não pode abrir mão. Né? Voltando a falar da escola, a escola está falando sobre inglês bíblico. Nós estamos aprendendo inglês bíblico. Hoje tem aula de inglês bíblico na nossa escola global de missões. Por quê? Cara, porque um dos grandes problemas que eu percebo, não sei se vocês percebem isso, é que às vezes a tradução de um pregador, ela perde um pouco da sua literalidade. Quando você pega um tradutor que tem uma unção fora do comum, cara, ele prega mais do que o pregador. Ele prega mais que o pregador. Verdade. Né? Agora, quando também o cara é só tradutor, cara, fica chato. Fica ruim de... Porque meia hora vira uma hora. Verdade. Aí ele fala meia hora e o cara traduz meia hora. Então, quando você tem a capacidade, cara, de se comunicar com o nativo, com o cara local, e você se prepara, nós não podemos abrir mão disso. Né? E eu acredito que isso hoje é fundamental. Você junta todo esse pacote, dificilmente você vai ver o cara que quer desistir do ministério. Né? Não porque o Espírito Santo manifesta poder, mas é porque às vezes a gente está tão desqualificado. Porque você veja bem, você está num lugar, você não sabe fazer nada. Cara, bate desespero. Você só fica dependente. Não tem conhecido, não tem ninguém. Meu irmão, o cara fala o seguinte, cara, não tenho formação. Eu sei o seguinte, cara, eu vou pegar uma pá aqui, um balde, meu irmão, eu capino. Isso. Quanto é que tu paga? 5 euros. Eu capino, cara. Eu vou capinar. Amanhã o cara paga 10, paga 15, paga 20, cara, tu vai crescer. Agora o camarada quer ficar sentado. Alô? Oi, meu mantenedor. Olha, aumentou o euro aqui. Manda pra mim 100 euros aí, porque tá precisando aqui. Aí o cara fica sentado vendo Netflix o dia todo
e só vai cumprir o papel missionário quando ele está numa igreja ou quando está envolvido com uma coisa, e ele não faz nada. Ele não se envolve com a comunidade, ele não conhece o vizinho, ele não conhece o cara... Não é intencional. Não é intencional. Ele não conhece o dono da padaria, ele não sabe o nome do cara da quitanda. Rapaz, eu lá na Praça Seca lá, cara, o prédio todo sabe que eu sou pastor, cara. Eu tô lá, alguns meses, todo mundo sabe que eu sou pastor, ao ponto de a gente receber um elogio tão gostoso esses dias. Um vizinho falou assim, pra ela assim, eu queria dizer uma coisa pra você, hein? Você e o seu marido são os caras mais simpáticos desse prédio. Vocês falam com todo mundo, porque o resto, tudo, ó. Aí falou umas coisas lá, tá, ok. Isso aqui não convém. Não convém, não cabe aqui. Cara, será que é só eu que sou diferente? Eu falo com todo mundo, cara, não tem problema não. Se a gente agora tiver que descer, eu vou falando de Jesus pro prédio todo. Eu não tenho problema. Só que o camarada, quando ele é jovem, quando eu falo de romantizar, aí, por favor, quem está ouvindo entenda, o romantismo tem que ter, é paixão. A paixão é um negócio que te move. Cara, a paixão faz a gente fazer coisas incríveis. Uau! Verdade. Mas eu tenho que ter habilidade, eu tenho que ter capacidade para isso. Eu acho interessante essa fala sobre o romantismo, porque o oposto do romantismo é a realidade, né? Sim. O romantismo, ele gera aquela questão utópica, né? O ideal da missão, a paixão, o amor. E isso acontece não somente com o vocacionado que vai, mas também com a igreja que envia. Sim. São as campanhas de missões, são um momento de paixão. Mas o dia a dia da missão é diferente. Então a gente vê a realidade também de muitas igrejas que não é falta de campanha, não é falta de pregação sobre isso em épocas temáticas, mas a realidade da igreja não é uma igreja missional. Não é. A igreja faz, por exemplo, nós somos batistas, né? Eu e o pastor Esli, e a gente tem as campanhas de missões urbanas, missões nacionais e missões mundiais. Sim. A gente tem 3 meses do ano no qual se fala sobre isso, mas o ano não tem 3 meses. Ser uma igreja missionária não é dar a oferta da campanha. Então, assim, é uma igreja também que muitas vezes vive aquele momento de romantismo da campanha, mas não intercede, não sustenta, não procura saber como está o missionário na realidade do dia a dia. Então, assim, parece ter esse romantismo tem um lado também da congregação, né? Uhum. Também, né, pastor, da igreja envia e deixa para lá. Eu Isso só mando dinheiro, só vou mandar o dinheiro. Isso é muito comum. Quando eu fiz o meu TCC, né, meu primeiro TCC, o título é Por que o missionário volta prematuramente do campo missional? E aí é notório no Brasil, na América Latina, que o motivo cultural, motivo número um é a falta de sustento. É o primeiro motivo de volta do missionário do campo. É falta de sustento. Ele não tem. Aí o que acontece? Como ele está no campo, ele desconfigura o chamado de Deus, porque ele foi chamado para ser pastor missionário, ele não tem recurso, então ele começa a trabalhar na quitanda, no bar, no restaurante, garçom. Ele desconfigura o chamado dele. Né? Quando você desconfigura o chamado, cara, como é que Deus vai agir na tua vida se você desconfigurou o chamado? Porque a igreja tem uma parcela de responsabilidade gigante com isso. Sim. Né? Uma coisa que eu falo, que a gente não pode abrir mão, é a supervisão. O missionário, ele precisa receber pessoas. Uhum. Ele precisa prestar conta e ele precisa ser alcançado pelo seu pastor, pela liderança. Vai lá, visita o cara. Como é que ele está? O que ele está precisando? Nós, 3 anos atrás, nós fomos para nós temos uma igreja em Belém e tínhamos em Macapá. A igreja de Macapá fechou por muitos motivos lá pessoais. Quando a gente foi para ficar na casa do casal, uma semana em Belém, nós levantamos, nós vendemos pastel, camisa, biscoito, nós vendemos tudo que tinha. Tudo que tinha direito nós vendemos. Não foi para pagar a passagem, foi para levantar recursos, para chegar lá na igreja, que, pastor, isso é para você. Desfruta do jeito que você quer com a tua família. Não é para gastar com a gente, não. Para você gastar. Porque a gente levou isso para jantar quase todos os dias, nos 2 lugares. Para honrar o pastor. Nós levamos recursos para isso. A igreja levantou recursos para isso. E levamos uma oferta. Ele não fez compra nenhum dia. Nós compramos tudo. Aquele dinheiro era para ele. Mas fica triste quando você vai
E o missionário, quando recebe aquele dinheiro, sabe qual é a intenção daquele dinheiro? O cara tem que pagar 3 contas de luz que está atrasado. Senão vão cortar minha luz. Eu falei, pastor, você faz o que você quiser, o dinheiro é teu. Mas é triste você ouvir isso. Então, quando você começa a olhar todo esse aspecto macro da obra missionária, a gente tem que dar uma refletida muito grande sobre isso, né? Porque a responsabilidade, né, de sustento, ela é gigante. E não é falta de recurso, é falta de gerenciamento do recurso. Sim. A minha irmã uma vez falou para mim que ela foi dentro de uma igreja, de uma comunidade, que ela sustentava 10 missionários. Dentro da comunidade, 10 missionários. Nunca faltou nada para os caras. Porque não é só dar de comer, não. É plano de saúde, que o cara, rapaz, fica doente, cara. O cara precisa de tratamento. Quem está fora do seu país de origem, muitas vezes não tem direito a tratamento, porque ele é estrangeiro. É verdade. Existe um consenso mundial da Organização Mundial de Saúde que ninguém pode deixar de ser atendido num país. Claro, não vai deixar de ser atendido, cara, mas ele é estrangeiro. A prioridade não é ele. Não é ele. Mas ele vai ser atendido. Então, sabe, de você falar, cara, você está precisando de quê, cara? Então, quando isso começa a acontecer, pela experiência, 2 coisas acontecem rápido. Rápido. O amor acaba, a paixão acaba. E começa a falar mal da sua liderança. Os caras me trouxeram aqui e me abandonaram. É a coisa mais comum de ouvir no meio missionário. Eu estou abandonado. Meu Deus. Isso é pesquisa, tá? Isso não é... Isso é um relato de pesquisa mesmo. Estatística. Né? O cara fala, perdi a paixão. Que é difícil você estar fora. E outra coisa, né? Ele começa a falar mal da liderança, porque a liderança abandonou ele. E Deus honra princípios. Se você fere a liderança, cara, Deus não pode te abençoar. A melhor coisa a fazer, pega o cara e traz de volta. Cuida dele. Traz de volta correndo. Não deixa ele lá, não. Porque ele lá não vai desenvolver e ainda vai matar quem está perto dele. Verdade. Mas a gente prefere deixar o cara morrer. Aconteceu uma coisa agora recente. Eu não sabia disso. Não sei se vocês viram a reportagem semana passada que uma espaçonave foi no espaço para resgatar 2 astronautas que ficaram abandonados. Quem abandonou? O presidente americano Biden. Ele abandonou os caras à própria sorte. Falou assim, quem vier depois, que se vire para tirar eles de lá. Eles estavam há 8 ou 9 meses, né? 9 meses. Abandonado lá, cara, por uma missão de 8 dias, porque não tinha quem trouxesse eles de volta. Cara, que doideira. Um bom exemplo, né? É um exemplo gigante. O Trump chegou, junto com o Elon Musk, juntou lá a aeronave, fez não sei o quê, mudou não sei o quê. Puf, traz os caras, rapaz. Os caras voltaram como heróis. Quem vai ser o bom? O Biden que enviou ou o Trump que trouxe? É o Trump que trouxe, cara. Porque quem envia fica esquecido, mas quem traz é sempre lembrado. O cara virou herói, aí nego tá batendo palma pro cara, porque o cara resgatou, ele resgatou. Esse é o grande problema, que a gente envia, mas não resgata. Rapaz, se o cara não tem recurso, como é que o cara vai comprar passagem para vir embora? Estava em Portugal, Isaías. Conheci um cara chamado Isaías. Ele ficou maluco, desesperado, que ele estava passando fome em Portugal. E aí ele falou... Era missionário enviado também. Era um missionário que desconfigurou, que é muito comum. E aí ele falou, cara, eu tenho que voltar para o Brasil, não aguento mais ficar aqui, cara, não tem mais nada para mim aqui, eu não consigo nada. O cara estava solteiro. Aí ele falou assim para mim, ele falou para mim, tive uma ideia, vou me apresentar na delegacia. Aí foi para a delegacia de polícia. Chegou na delegacia e falou assim, queria falar com o delegado, na nomenclatura nossa. Aí, o que o senhor quer? Eu quero dizer que eu sou um cara muito perigoso. Eu sou um risco para a nação. Eu sou um perigo. Eu quero que vocês me prendam e me deportem para o Brasil. Aí o cara olhou para ele e falou assim, mas tu matou alguém? Ele, não. Tu roubou alguém? Não. Então tu não é perigo não, cara. Vai-te embora. Porque o policial entendeu, né? Que ele queria era ganhar a passagem para voltar. Falando, eu sou perigoso, cara. Me manda de volta pro meu país, me deporte. Ele queria ser deportado. Porque não tinha recurso, ele não tinha como ser trazido de volta. Completamente abandonado. Mas se esse cara chega,
Se esse cara chega e ele vai na igreja, vai soltar foguete. Chegou o nosso missionário. Quando solta, né? Quando solta. Isso aí é uma coisa que a gente hoje... Eu costumo dizer uma coisa... Estou falando muito, né? Não, mas tá interessante. Pode. Eu tenho uma coisa que eu costumo dizer no campo missionário, que o missionário ele volta debaixo de 2 estigmas. Ou ele volta como herói, ou ele volta como bandido. Desertor, né? Meu Deus. Herói porque ele deu tudo certo conforme estavam planejando, ou como um gastador, aproveitador que usou o dinheiro da igreja para ficar na Europa ou nos Estados Unidos e não fez nada que tinha que fazer. Só postou foto e não fez nada. Eu estava numa conferência com a minha família em Lisboa. E aí encostei numa Mercedes-Benz, que lá é comum, lá é táxi, cara. Aí eu falei, tira uma foto aí minha. Aí o cara, não, tira não, cara. Porque se tu mandar essa foto, o cara vai falar, ele tá rico lá, não vai mandar mais uma oferta missionária pra você. Eu falei, apaga. Apaga a foto, cara. É uma piada. Mas é a realidade. É uma piada, mas o camarada, ele, quando... faz isso, por exemplo. Uma coisa, cara, que a gente vê hoje, sabe uma das coisas que a gente vê hoje? A maioria dos pastores e missionários que estão brasileiros nos Estados Unidos estão irregulares. Porque tem uma diferença entre ilegal e irregular. Sabe a diferença? Não. Ilegal é o cara que entra pela fronteira sem passar pelas autoridades. Sim. Ele é ilegal. Ele atravessou para os Estados Unidos de maneira ilegal. Irregular é o cara que entra pela fronteira, pela alfândega, pela fronteira, mas está com o documento expirado. Ele é irregular. A maioria dos pastores e missionários brasileiros nos Estados Unidos está de maneira irregular. Eu pergunto para vocês, como é que Deus vai botar a mão e empenhar sobre o trabalho de alguém que está irregular no país? Ele está quebrando princípios. Meu Deus. Como eu fico pensando nisso? É uma coisa de minha reflexão. Como pastor? Você é pastor de uma igreja, de uma comunidade, não importa se ela pode ser a comunidade mais pobre, e você fala para a comunidade, irmãos, não se preocupem em precisar pagar a conta de luz, não, que a nossa luz aqui é gato. Porque aqui é dentro da comunidade, ninguém paga a luz. Como é que você fica diante dos irmãos? Ele está ensinando para os irmãos que o gato é normal. É normal. Está errado, cara. Você não cumpre suas diretrizes dentro da igreja. Então a gente vê a quantidade de líderes e pastores, missionários irregulares nos Estados Unidos. Aí agora, quando o Trump falou que ia botar todo mundo para fora, rapaz, o nego dobrou o joelho que tá fazendo jejum, oração. Deus! A unção da regularidade, né? Mas, pastor, pensando nesse cenário, né? Que eu acredito ser um cenário muito atual, né? De repente, aquilo que você viveu de alguma maneira lá se assemelhe a isso, né? Mas pensando nessa realidade que hoje ainda é muito forte, seu trabalho é recente, né? Esse estudo que você fez foi de qual ano? Então, esse estudo, esse primeiro estudo, né, ele é de 2005, mas está retificado, né? A gente ratificou, perdão. Está ratificado para 2018, 2019. Então mais ou menos. Mudou pouca coisa. Sim. Mudou pouca coisa. Ainda continua. Hoje ainda... Só o que acontece na escala, Abraão, é que ela só muda de posição. Mas os problemas são os mesmos. A ordem que vai mudando. Mais presente. Né? Geralmente a ordem é recurso financeiro, saúde, saudade familiar, né? Ou retorno por motivos de familiares. Geralmente são esses, eles ficam só intercalados. Mas o primeiro nunca sai da linha. Falta de recurso. Abandono. Diante dessa realidade, pastorzão, que você acredita que... Eu vi que você já falou sobre essa proatividade que o vocacionado tem que ter. Né? Acredito. É até um princípio bíblico, a gente vai ver Paulo, né? Não vou ser pesado para ninguém. Isso. Então, assim, tá vindo, ok, você precisa ser autossuficiente de alguma maneira, ou pelo menos se esforçar para isso. Esse é o lado do vocacional. Eu penso nisso. E como você entende hoje que seria o caminho, assim, talvez... toda vez que a gente vê um problema, a tendência é a gente refletir sobre as soluções para isso, né? Quais seriam as soluções que você imaginaria para isso
na realidade eclesiástica hoje? Para essas igrejas que precisam ter essa mudança de mente. Nós conhecemos um casal que nós fizemos o casamento deles. Vinícius e a... como é que é o nome? Esqueci do Vinícius. Vinícius Alquirim. Yasmin. Ele é fotógrafo e ela é veterinária. Legal. Deus direcionou eles para ir para Florianópolis. Chegaram lá com a mão na frente e outra atrás, pedindo a Deus a direção, não abriram mão do chamado deles. Deus abriu portas incríveis. Ele hoje é um fotógrafo bem sucedido e ela é uma veterinária bem sucedida. A grande questão que você falou aí da formação, do incentivo eclesiástico, é que hoje a gente não pensa nesse viés dentro da igreja. A gente está muito imediatista. Uma coisa que a gente tem dificuldade é de aplicação de discipulado. O discipulado ele vai diminuir essas questões, né? Por exemplo, você é médico. Já é médico? Já é médico? Sim. Já tem o teu CRM? Sim. Eita, glória a Deus. Tem o teu CREMERGE, né? Você pode ser médico em qualquer lugar do mundo. Pode. Talvez não deixe de maneira legal você atuar, porque depende de cumprimento de documentação ou de comprovação de que você realmente está habilitado para exercer o exercício da medicina. Mas você é médico, em qualquer lugar. Porque o doente daqui não é diferente de lá. Sim. É exatamente igual. Perfeitamente. Hoje você está habilitado. Hoje você é uma mão de obra valiosíssima no campo missionário. Hoje o Abrão e a Júlia, né? Juliana, né? E a Anne. A Anne também, que tá vindo, né? Por exemplo, vocês têm hoje a Ju, eu posso chamar de Ju, né? Tem a formação hoje nessa área de gerenciamento aqui de podcast, não sei o quê. Você pode implantar isso aqui na Conchinchina? Pode. Vai ter. Você pode ser médico na Conchinchina? Pode. Você está habilitado. Você entende o teu papel. Agora, o camarada, não importa a profissão, a formação dele, não importa. A questão é que hoje não se senta com a pessoa e se faz um plano diretor com a pessoa. Olha, é o seguinte, cara, uma coisa que, me corrija se eu estiver errado, né? A Batista tem a questão do vocacionado da profissão de fé, para o chamado ministerial, né? Eu não sei se ainda tem. Antigamente, algumas igrejas batistas tinham, de repente o Anderson, o pastor das PIBs, né? Olha, nós temos aqui um irmão, ele tem um chamado missionário ou tem um ministério pastoral. Profissão de fé. Irmão, quanto tempo você serve a Deus? Eu assim. Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você levou para o batismo? Quantas pessoas você discipulou? Está habilitado a ser pastor. Agora, hoje, nós vamos levantar o irmão Abraão aqui para pastor. Quantas pessoas você ganhou para Jesus? O cara não pergunta, porque sabe que vai falar, pastor, não é minha vibe, não. Como é que é? Essas perguntas mesmo, não. Quantas pessoas você levou ao batismo? Pastor, não me pergunta isso, não. Mas eu gosto de estar na igreja, eu gosto de pregar. Hoje fazem uma paródia de que o louvor raiz tem 10 acordes, o worship é só um, tá contratado. Então, a grande questão é que a gente não faz um plano diretor de vocação. Sim. Esse é o grande planejamento de carreira missionária. Não tem a famosa carreira missionária que antigamente você tinha, né? O Anderson estava falando um tempo atrás para mim, né? Com um batista que ainda clama dentro do coração dele, né? Ele estava citando o nome de alguns pastores que foram pastores contemporâneos da mesma época. Com certeza essa turma teve um tratamento diferente, que hoje eles estão nas maiores igrejas batistas do Rio de Janeiro, arrebentando, fazendo um trabalho excepcional, e todos fazem exatamente iguais, foram forjados debaixo do mesmo molde. Não estou falando que hoje essa turma não faz isso. Só que a gente, cada vez que passa, nós estamos empobrecendo não só a pregação do evangelho, mas nós estamos facilitando, né, de uma maneira equivocada
acerca daquilo que Deus tem chamado a gente. Então, se eu utilizo uma régua menor e diferente, eu vou formar o cara por baixo. Então, se o cara falar que é crente, já tá bom. Não, ele é crente. Mas ele é crente, qual é a tua profissão de fé? Domingo à noite eu vou para a igreja. E que mais? À noite, domingo, eu estou indo para a igreja. Sim. Poxa, cara, você vai ser um excelente pastor. Ele vai ser, acredito. Vai para as nações, né? Eu acredito, não tenho dúvida, porque... Mas peraí, e você, Zezinho? Não, eu estou na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de noite, eu estou na programação, eu sou o primeiro a chegar, sou o último a sair, nós vai, nós fica, nós não foi, nós não vai. Eu pego esse cara e mando ele, cara. Vai. Eu prefiro que ele vá do que eu mande um cara que vai, que não tem um lastro. Não tem lastro, ele não tem experiência. Esse testemunho local, né? Não tem, a realidade da comunidade. O cara não tem. Né? E aí o que acontece? Você falou algo interessante. Quem é que reconhece o ministério de alguém dentro da igreja, meu pastor? É a igreja. Cara, eu vejo você um pastor. O cara fala com todo mundo, o cara abraça todo mundo, o cara respeita todo mundo, o cara ama todo mundo. O cara não precisa ser mandado, cara, para fazer isso. Faz. O cara chega aí. O que é pra fazer? Cara, me dá vassoura aqui que eu vou meter a mão. Aí o cara fica, hoje o cara fica assim, ó. Ou então o cara fica assim, ó. E o cara tá vendo ali a cadeira pra arrumar, não arruma, tá vendo o chão pra varrer. Rapaz, quarta-feira, amanhã é dia de culto. Quarta-feira, eu varro a igreja antes de começar o culto. Eu, Armando. Eu varro a igreja. Tiro lá, boto meu somzinho lá, fico descalço, varrendo, vou arrumando as cadeiras. Eu. A igreja lá, a igreja, benção, vocês vão conhecer a igreja, meu pastor. Você vai lá conhecer. Eu não sei se você prega na cara de leão. Você tem medo de se desviar, não, né? Não. Eu prego em qualquer lugar. Não, mas lá nós somos pobres, mas somos limpinhos. Lá é do reteté? Não, reteté, do repleplé. Nós somos pobres, mas é tudo limpinho lá. Você vai ver, cara. É uma igreja, cara, que eu chego lá, quarta-feira eu tô de bota, de botina, tô de botinha de EPI, rapaz, eu carrego entulho, viro lá. Isso aí tem essa unção também, ó. É unção da obra, nós somos obreiros, aleluia. Então, rapaz, aí eu chamo um menino lá para varrer a igreja, ele senta. Ô fulano, que eu não vou falar o nome, aí que ele ouve, né? Ô fulano, tem que varrer ali, ele varre. Acabou de varrer e senta. O cara não é proativo, a gente vive uma geração que não é proativa. Eu sempre ouvi do meu pai, o servo que só faz aquilo que é mandado é um servo inútil. Isso aí. É inútil. Faz só o que pede. Então, aí como é que você vai pegar esse cara e vai mandar para o campo missionário? Você se torna um assassino, pastor. Isso aí. Você vai matar ele. Aí Deus vai requerer de você, sabe por quê? Não vai requerer dele, não. Sabe por que vai requerer da gente? Porque você sabia que não podia mandar, mas você queria completar uma estatística. Nós mandamos 3 missionários. Nós mandamos... O cara fala o seguinte, não mata o cara, não. Tu quer ajudar o cara? Fala o seguinte, meu irmão, ó, deixa eu te falar. Eu quero que tu vá para a porta da Central do Brasil e entrega folheto e diz que Jesus é bom. Só isso, cara. Vai lá. Vai lá. Só isso. Faz isso. Se tu não desanimar, cara, eu te dou uma outra prova. Eu vou te dando etapas. Até você ser um cara apaixonado por gente. O trabalho missional, pastoral, ele consiste em uma coisa só. Nós podemos ficar aqui o dia todo falando de missões. Tudo isso consiste numa coisa: pessoas. 100 pessoas, não é 100 pessoas numeral, sem nenhuma pessoa, nosso trabalho é nada, é nulo, é vazio, é zero, é uma caixa que tem moeda dentro, faz barulho, mas não vai nada. Meu Deus. Nós trabalhamos com pessoas. Ame pessoas, cuide pessoas, sabe o nome delas. Eu falo para todo mundo que não tem uma festa que eu vou que eu não sou bem atendido pelos garçons. Nenhuma. Eu chego lá, ó, eles andam comigo lá, a gente vai comer num restaurante lá, né? Eu levo o Anderson, porque eu sei que quer passar fome, eu levo o Anderson às vezes para comer negócio lá perto de casa. Né? E aí, cara, os garçons todos, olha aí, olha. Os garçons todos conhecem a gente, cara. No lugar, é verdade, né? Todos eles vêm e falam com a gente, ri com a gente, conta com a gente, sabe que eu sou pastor. Todos os caras sabem disso. Você tem que conhecer gente. Você quer ganhar o mundo, mas não pergunta o nome do cara que mora do teu lado, cara. Você não sabe o nome do cara que tá do teu lado. Ó, tem uma família que tá indo lá na igreja, que eu fui comprar uma quentinha, lá perto de casa,
e perguntei, tudo bom, como é que tá, não sei o quê, pá. Olha, eu sou pastor aqui de uma igreja aqui. Aí a mulher veio lá de dentro e começou a chorar, a senhora, a irmã Val. Você é pastor? Pastor, olha por nós, meu marido morreu semana passada com câncer, não sei o quê. Cara, eu orei com ela. Ela falou, mas vai não que eu tô fedendo a alho, que ela é cozinheira, tem uma pensão. Eu abracei ela. Houve uma transformação ali tremenda, eu orei. Cara, na semana seguinte ela foi no culto com a filha. Vai ela, vai a filha, vai a nora, vai o filho, vai os 2 netos. Vai todo mundo, tá todo mundo na igreja. Por causa de um abraço, cara. Então, a grande questão, só para fechar esse pá, é que o missionário que não ama pessoas, cara, não sai de casa não. Não tá apto. Isso não vai não, cara. Pelo amor de Deus, cara. O cara tem que amar gente, não é amar o serviço. Não é amar a tarefa, não é amar o lugar só, é amar pessoas. Eu não sei fazer nada, mas eu amo gente. Glória a Deus. Eu amo pessoas. Eu abraço, eu sento, eu converso, eu troco de ideia. Aquela hora, eu até peço desculpa aqui publicamente ao Anderson, que ontem estava dando aula de um amigo, o pastor Marco, mas, cara, eu no meio do caminho chamei um menino lá, que não vou falar o nome aqui, vem cá, vamos lá conversar comigo lá. Nem conheço o cara, nem nunca conversei com ele. Sentamos lá, começamos a trocar ideia. Nem assisti aula, né? Daqui a pouco chegou outro, sentou. Trocando ideia, cara. Eu queria conhecer a história dele, que eu não conheço. Já estive lá na igreja ministrando 2, 3 vezes, mas não conheço ele. Eu queria saber quem é ele, o que ele pensa, o que é o evangelho para ele. Porque ele subiu no altar da igreja, que eu sou pastor, para cantar, e eu não sei quem é o cara. Eu confiei, claro que eu confiei, mas eu queria conhecer. Então, aquilo que eu ouvi com ele falando, autentica o que falaram para mim. Sim. O cara é cara comprometido com o reino, o cara é apaixonado, o cara que tem história, anda com todo mundo que ama. Então, só para fechar isso aí, por causa da hora e tal, você... meu Deus, a gente fala muito. Não existe trabalho missional, nem trabalho pastoral, que o cara que vai fazer não ame pessoas. Tá fora, não qualifica esse cara, nem deixa ele ir. Não, eu tenho vergonha esse de falar. Esse critério da igreja. Para mim, é mais do que acadêmico, mais do que conhecimento. Frutos. Cara, porra, precisa. Eu amo pessoas. Eu gosto de estar com gente. Eu gosto de falar. Eu gosto de amar pessoas. Eu gosto. Eu tô prazeroso estar aqui com gente aqui. Do contrário, pastor, vai morrer ele e vai matar pessoas, né, no campo. Pastor, caminhando já pro fim, e assim, acredito que muitas reflexões ficam para nós depois dessa conversa, com relação à igreja, com relação a chamado, e eu creio de verdade que existem pessoas que estão nos assistindo, inclusive, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva agora, né? Em nome de Jesus, receba. Aproveita que tá no finalzinho, né? Já deixa o like, senão entra em outro vídeo e você esqueceu. Mas eu acredito que existam pessoas nesse momento que estão assistindo e pode ser que tenha alguém que está esse afã de ir, mas ainda não passou por esse processo, né? A gente costuma encerrar com 2 perguntas. Eu vou fazer a minha primeira pergunta, eu vou deixar para o Oli pensar dele. Essa pessoa que está querendo ir, mas ainda se encontra nesse local de aprovação. De repente ali batendo já uma impaciência, aquele fogo para ir. O que você diria para esse jovem ou esse adulto, essa pessoa que está nessa situação? Uma das coisas fáceis é botar fogo numa lareira. Manter ela aquecida sem desligar, que é o grande difícil. O texto, quando fala que o fogo arderá continuamente e não se apagará no altar, ela depende de uma manutenção diária que havia dos levitas, de manter aquele fogo aceso constantemente. Por isso que havia os turnos de oração e de serviço. Essa pessoa que está ouvindo a gente, que está com essa chama, né, acesa, ela tem que fazer a manutenção. A manutenção da chama é você estar perto do fogo. Glória a Deus. Fora do fogo a brasa apaga. A Bíblia já fala sobre isso. E ela precisa andar com gente que sonha igual a ela. Porque eu não posso querer aprender a falar inglês e andar do lado de um chinês, cara. Eu não vou aprender a falar inglês nunca. Tem que andar do lado do cara que fala inglês. Tem pessoas relacionais. Você tem que criar vínculo com pessoas relacionais que vão trocar experiências
que vão trocar experiências e que vai manter o fogo aceso no coração. Mas também tem uma coisa muito importante para isso. Ela tem que ter um foco, ela tem que ter um destino. Ela tem que ter um destino. O apóstolo Ezequiel, nosso apóstolo, ele fala que Deus trabalha com duas coisas, com alvo e com tempo. Às vezes você não cumpre o alvo porque o tempo foi curto e você deixou passar. E às vezes você perde o tempo porque você não tem alvo. Essa é uma dificuldade. Talvez o que a gente precisa pedir a Deus é que Deus levante igrejas, e todo respeito aos pastores que possam estar nos ouvindo, eu não discordo da maneira que se trabalha, mas se você tem a vocação, a sua igreja é uma igreja vocacional para missões, foque nisso, trabalhe para isso, gere caminhos para isso, incentive pessoas para isso. Porque pode ser que a igreja não seja missional, beleza. Nossa igreja é voltada para adoração. Show de bola. Deus vai levantar muitos músicos. Deus vai levantar muitos mestres. Deus vai levantar muitos doutores. Mas vamos levantar muitos missionários. Deveria ser. Eu escutei uma missionária falar uma coisa muito forte há muitos anos atrás. Missões não deveriam existir. Missões existem porque a igreja não cumpre o papel dela. Porque se a igreja cumprisse o papel dela, não precisava existir a missão. Eu estou cumprindo meu papel. A igreja entendeu o seu papel, eu estou cumprindo. Mas eu criei um grupo especial para cumprir uma coisa que eu tenho que cumprir, cara. Isso é muito sério. Então, quando eu tenho que gerar algo no seu coração que eu não acredito, é muito difícil. Ande com pessoas que sonham igual a você. Não estou falando para sair da sua igreja, não. Sim. Estou falando para você... Como é que você assiste? Pô, vai num congresso, vai numa conferência. Hoje a gente tem recursos aí. Assista vídeos no YouTube que incendeiam. Cultive a chama. Que cultive a chama. A chama não pode apagar. Porque quando a chama apaga, não vai não. Ela apaga fácil. Sim. A chama apaga fácil. Se não tiver manutenção. Então você que está com o coração ardendo, está queimando por Deus, né? Caminhe do lado de pessoas que queimam. Mas coloque alvo e tempo. Alvo e tempo. Qual é o seu alvo? Meu alvo é ir para o sertão. Show de bola. Uma coisa, nem todo mundo vai sair do Brasil. Quer ver uma coisa? Nem todo mundo vai sair do Rio de Janeiro. O lugar geográfico não tem que ser a prioridade. A gente está preocupado com a geografia. Quando ela não deveria ser. A geografia é Deus que determina. Jesus ouve de Pedro algo muito importante que muita gente fala errado esse versículo. O versículo de João 6,68 não está escrito: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nunca foi isso. O texto diz: para quem iremos nós? A geografia para Deus não importa. Importa com quem eu vou. Se eu vou com Jesus, Daniel estava na cova dos leões, estava com Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego estava na fornalha, estava com Deus. Mas o ladrão estava na cruz, estava com Jesus. Então, incentive, né? Uma coisa que temos fomentado lá na Escola Missões Global, eu acho que eu posso, me permito falar, é que a gente tem cultivado eles estarem caminhando juntos para deixar a chance. Sabe por quê? Porque vai ter dia que vai chover, o cara não vai querer ir para a igreja. O cara estiver desanimado porque brigou em casa, não quer. Ele está chateado no trabalho, ele está com dificuldade financeira, cara, ele não vai querer. Tudo isso apaga a chama. Então, quando eu ando do lado de gente que tem a mesma chama, ela não vai apagar. Mantenha a chama acesa, caminhe com gente que te ajuda a manter. Tenha foco. Tenha alvo. E alvo. Alvo e tempo. E tempo. E faça rápido. Amém. Jesus está voltando. O pastor falou que nós vamos ver Jesus e ele não vai nos levar. A nossa geração vai ver Jesus voltar. Amém. Em nome de Jesus. Mas Jesus está voltando todo dia, gente. Não esqueça. Verdade. Para alguém, Jesus voltou hoje já. Voltou hoje. Pastor, para a gente encerrar, última pergunta. Eu estou no campo missionário. Eu estou lá passando por uma situação terrível. A falta do recurso. E bate o desespero. Eu queria que o senhor deixasse uma palavra para esse missionário que talvez vai assistir esse vídeo e está vivendo uma situação dessa. O recurso acabou e eu estou querendo voltar. O que o senhor falaria para esse missionário? É muito fácil a gente falar assim: ore, que Deus vai mandar recurso. É muito fácil. Porque o cara já está fazendo isso há um tempão e não aconteceu nada. Né? Uma coisa que eu também gosto de falar: quem envia garante. Que eu não falo Deus. Quando Deus te envia, ele garante a missão. Sim. Não vai faltar recurso. Né? Eu penso assim: o que vale mais? Roosevelt
Roosevelt, o presidente Roosevelt, ele tem uma frase que ele fala assim, olha, eu construo um avião numa semana, eu construo um tanque em 2 dias, construo um carro num dia, mas um soldado leva 20 anos para construir. O mais importante é o soldado, é o missionário que está em campo. Se você que está no campo agora desesperado, passando por tudo que é mais dificuldade, eu dou um conselho de boa para você. Tente voltar o mais rápido possível para o seu campo, para a sua base. Não arrisque. Sabe por quê? Porque se você já orou e Deus não falou com você, peça para Deus fazer um outro caminho. Em vez de te sustentar no lugar que você está, peça para Deus trazer de volta. Porque 2 passos para trás não é voltar atrás, não. Voltar atrás não é desistência, não. É só para pegar impulso, para dar um pulo mais forte para frente. Amém. Às vezes o melhor caminho é voltar atrás um pouco. Não é você estar desistindo. Você está no campo, não tem ajuda de ninguém. Rapaz, Deus vai fazer um caminho, vai levantar alguém com recurso. Volte para a sua origem. Volte para a sua origem. Reprograme. Talvez a coisa não tenha sido feita da melhor maneira. Agora, não fique sozinho. Porque independência no reino de Deus é morte. Independência no reino de Deus é morte. O cara está sozinho no campo, sem ninguém para apoiar ele, sem nenhuma forma. Se ele já esgotou todas as possibilidades, está na hora de voltar. É o conselho que eu dou. Sabe por que eu falo isso? Porque em 2002 eu entendi que o meu tempo em Portugal tinha acabado. Levou 2 anos para a gente voltar. Até que se levantasse alguém que pudesse ir. Então, em 2 anos, eu entendi que Deus nos sustentou de uma maneira extraordinária para que fosse preparado um obreiro para ir para o nosso lugar. Não é que a missão não queria enviar, não tinha quem fosse. E assim que voltou, nós voltamos e fomos restaurados. Se eu fico lá, eu morria. Eu estava morto, não estava aqui com vocês. Então, quando eu vi que não tinha mais, eu já esgotei todas as orações, tudo que podia fazer. E eu quero falar para vocês que eu não sou herói, não carrego nenhum prêmio, nenhuma vocação, nada. Eu cumpri meu papel e eu voltei. Voltei feliz porque cumpri o meu papel, mas eu voltei porque senão eu ia morrer. Eu pedi ajuda, Senhor, me leva de volta. Então, se o cara está lá sozinho, não tem mais nenhum recurso, volte para o seu campo. Volte para casa. Na sua casa não vai faltar nada para você. A mesa cura. A mesa cura. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado a você. E principalmente, pastorzão, prazer te conhecer. E ouvir um pouco da história. A gente sabe que linda história. Desculpa aí, gente. É uma não, e assim, nós pedimos desculpa, porque o formato também, ele às vezes, se a gente tivesse na mesa de casa, literalmente, a gente tenta replicar a mesa de casa aqui, mas se a gente tivesse na mesa de casa, meu irmão, a conversa ia render muito mais. Tem muita história. E a gente sabe que eu tenho um prazer muito grande em ouvir valentes do Senhor, pessoas que estão gastando a vida no reino, e me orgulha estar com o irmão aqui e poder ter ouvido as suas histórias. Quem sabe a gente consiga uma parte 2 para concluir, mas conselhos preciosos. Se você nos ouviu até agora, faça a sua parte, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e que o reino de Deus cresça em nós e através de nós. E o pastorzão tem liberdade também para deixar o seu... Mandar um beijo, um abraço. Um beijo, um abraço. Eu queria dizer para você que está nos ouvindo, pode parecer até em certo ponto contraditório, mas não é. Não desiste. Se Deus está chamando você para o campo missionário, para as nações, eu estou aqui olhando para um mapa das nações. Existem pessoas agora nesse mundão aí de Deus que estão indo para uma eternidade sem Jesus. Porque as pessoas não querem mais sair da sua comodidade, da zona de conforto, para ir pregar o evangelho. É muito sério quando a gente vê ainda relatos de pessoas que estão morrendo para pregar o evangelho. Pessoas que foram vendidas como escravas só para que pudesse pregar o evangelho dentro das prisões. Pessoas que, como a Ellen Berheit, né, que viveu tanto tempo apanhando para não deixar de pregar o evangelho. Hudson Taylor, né, e tantos outros missionários que foram homens que se doaram. Então é um chamado mais monumental, mais gigantesco do mundo.
Se Deus tem gerado o seu coração, faça isso, mas faça da maneira certa. Faça da maneira certa. Deus está comprometido com ordem. Deus é um Deus de ordem. Deus não é um Deus de desordem. Amém. Não vamos bagunçar com aquilo que Deus tem deixado como ordem para nós. Deus é um Deus de ordem. Ele gosta de fazer as coisas de maneira certa. Só que a gente vive um tempo que as pessoas querem fazer de qualquer jeito. E Deus não recebe de qualquer jeito. Eu vi uma frase. Domingo eu fiz esse ofertório, quero encerrar falando sobre isso. Rapidamente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Por favor, tenha um pouquinho só de paciência. Por favor, rapidinho. Ah, tá aqui, ó. Essa frase para mim, ela falou tão forte. Tão forte. Não tem a ver com missões, mas tem assim, ó. A única voz que o seu futuro respeita é a voz da semeadura. Porque existe um princípio estabelecido por Deus de que tudo aquilo que o homem semear, ele certamente vai colher. É uma voz que respeita. A voz, no seu futuro, respeita essa ordem da semeadura. Então não tenha medo. Se Deus falar para você ir, vá. Amém. Se Deus falar, porque aquele que fala garante a ida, a estada e a volta. Deus te abençoe. Olha, se precisar, estaria aqui orando na brecha pela sua vida, torcendo para que você vá para o campo, porque tem gente precisando ouvir de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso, pessoal. Muito obrigado por estar conosco. Se inscreva, curta, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe.